Olá, amiguinhos! Olá, amiguinhas! Tudo bem? Estamos aqui nos preparando para mais uma aula, que é a nossa aula sobre anticorpos. Então vamos lá. Boa aula para todos. Essa aula é extremamente importante, por isso peço para vocês fazerem todas as tarefas, certo? Não deixar uma dúvida, porque a chance desse tema cair em vestibular é enorme. Muito bem, anticorpos também são chamados de imunoglobulinas. Imunoglobulina, a abreviação é IG. Imuno é defesa, globulina é proteína. Portanto, os anticorpos são proteínas de defesa. E essas proteínas de defesa são produzidas pelas células do nosso sistema imunitário, sistema imunológico, sistema imune, sistema de defesa. As células do nosso sistema imunitário são os glóbulos brancos, são os leucócitos. E o leucócito produtor de anticorpo é o linfócito B. Linfócito é célula, anticorpo é proteína, anticorpo é molécula. Quem é maior, turma? Célula ou molécula? Célula, né? Se essa sala aqui, onde eu estou gravando, esse meu escritório, fosse o linfócito B, o anticorpo seria essa caneta. Um linfócito B é capaz de produzir milhares de moléculas de anticorpos, beleza? No nosso sistema imunitário existem dois tipos de linfócitos. Os linfócitos B e os linfócitos T. Os linfócitos B são os produtores de anticorpos. Os linfócitos T são os coordenadores da resposta imunológica. São três tipos de linfócitos T. Linfócito T helper ou auxiliador, que avisa para o B quando ele deve começar a produzir anticorpo. Linfócito T supressor, que avisa para o B quando ele deve parar de produzir anticorpo. E linfócito T citotóxico ou natural killer, que avisa, que reconhece célula cancerígena e célula contaminada com vírus e mata essas células, tá? Então, linfócito T citotóxico ou natural killer mata célula cancerígena e célula contaminada com vírus para matar o vírus que está lá dentro, beleza? Então, o linfócito T helper ou auxiliador avisa para o B quando ele deve começar a produzir anticorpo. O linfócito T supressor avisa para o B quando ele deve parar de produzir anticorpo. E o linfócito T citotóxico ou natural killer mata célula contaminada com vírus e célula cancerígena, tá? O anticorpo, turma, é uma proteína em formato de Y. Ele é composto por 4 cadeias de aminoácidos. 2 cadeias pesadas, que eu representei aqui em azul, e 2 cadeias leves, que eu representei em vermelha, unidas por pontes de sulfeto, que eu representei em preto. E assim como as enzimas, turma, os anticorpos também são altamente específicos. Um anticorpo contra o vírus da gripe só se liga no vírus da gripe. O anticorpo contra o vírus da catapora só se liga no vírus da catapora. O anticorpo contra a bactéria do tétano só se liga na bactéria do tétano. E o anticorpo contra o coronavírus só se liga no coronavírus. E o que dá especificidade para um anticorpo são as pontas dele, são as regiões variáveis. As regiões variáveis do anticorpo contra o vírus da gripe se encaixam no vírus da gripe. As regiões variáveis do anticorpo contra o vírus da catapora se encaixam no vírus da catapora. As regiões variáveis do anticorpo contra o coronavírus se encaixam ao coronavírus. As regiões variáveis do anticorpo contra a bactéria do tétano se encaixam na bactéria do tétano. E quando o anticorpo se liga a um determinado micro-organismo, de alguma forma, esse anticorpo impede que esse micro-organismo complete seu ciclo de vida.
Na maioria das vezes, quando o anticorpo se liga a um vírus, o complexo anticorpo-vírus precipita e um macrófago, que é uma outra célula de defesa, vai lá e faz a fagocitose dos dois e digere tanto o vírus quanto anticorpo. Normalmente, quando um anticorpo se liga a uma bactéria, ativa-se um conjunto de enzimas do plasma sanguíneo que formam o sistema complemento. Uma enzima do sistema complemento faz um furo na parede da bactéria, a outra entra por esse furo e faz a digestão de tudo que ela pode, provocando a morte da bactéria, tá? Então, de alguma maneira, a ligação de um anticorpo a um micro-organismo impede que esse micro-organismo complete seu ciclo de vida. Tudo aquilo que a gente reconhece como estranho e contra ele produz anticorpo, nós chamamos de antígeno. Nós produzimos anticorpos contra um antígeno. E na maioria das vezes, antígenos são proteínas e polissacarídeos estranhos ao organismo. O capsídeo de um vírus é composto por proteínas. As proteínas do capsídeo são os antígenos. Contra elas, nós produzimos anticorpos. A ligação dos anticorpos aos antígenos virais impede que o vírus complete o seu ciclo de vida. A parede celular de uma bactéria é composta por proteínas e polissacarídeos. Esses são os antígenos. Contra eles, nós produzimos anticorpos. A ligação dos anticorpos aos antígenos bacterianos impede que a bactéria complete o seu ciclo de vida. Então, nós produzimos anticorpo contra um antígeno. E é interessante ressaltar aqui, galera, que a gente produz algo em torno de 80 mil proteínas diferentes e algumas dezenas de polissacarídeos. No entanto, a gente não reconhece como antígeno o que é nosso. A gente só reconhece como antígeno aquilo que é estranho. Uma propriedade muito importante do sistema imunitário é diferenciar o próprio do não próprio. É diferenciar o self do não self. O que é self, a gente não ataca. A gente só ataca aquilo que é non self. Beleza? Moçadinha, o normal é a gente diferenciar então o próprio do não próprio. Só que às vezes o nosso sistema imunitário se confunde e ataca aquilo que é do próprio organismo. Aí você vai desenvolver uma doença autoimune, uma doença provocada pelo próprio sistema imunológico. Artrite, inflamação das articulações, é uma doença autoimune. Psoríase, essa que eu tenho, tem fundo autoimune. Lúpus é uma doença autoimune gravíssima. No caso do lúpus, a gente reconhece como antígeno proteínas que se associam ao DNA nuclear. Então, o sistema imunitário pode atacar células de qualquer região do seu corpo. O problema é quando ataca cérebro, quando ataca fígado, quando ataca rim, tá? Isso é muito grave. E uma outra doença autoimune gravíssima é o pênfigo, ou fogo selvagem. Não é esse fogo que está dentro de você. Esse é por causa de hormônio. No caso do fogo selvagem, o sistema imunitário parece atacar uma proteína que prende a pele no tecido, a epiderme, que é a camada superficial da pele, no tecido conjuntivo. Então, quem tem fogo selvagem, a epiderme fica solta. O fato de passar o dedo na pele tira a epiderme e formam-se bolhas no lugar. Daí o nome fogo selvagem, parece que a pessoa se queimou, tá? É uma doença extremamente grave, porque a pele é uma barreira enorme contra a entrada de micro-organismos, certo? E turma, como que trata a doença autoimune? Usando os mesmos medicamentos usados por quem fez transplante.
Um órgão pode ser rejeitado em um transplante porque o sistema imunitário do receptor reconhece proteínas do órgão transplantado como antígenos. E a ação do sistema imunitário do receptor contra os, entre aspas, antígenos do órgão do receptor é que causa a rejeição. Daí os transplantados tomarem imunossupressores. São medicamentos que reprimem uma parte da resposta imunológica. Esses são os mesmos medicamentos usados por quem tem doença autoimune, tá? Só que mexer com o sistema imunitário, turma, é muito complexo. Porque imagina que eu iniba a ação de linfócito B. Eu vou estar mais sujeito a contrair infecções. Se eu suprimir a ação do linfócito T citotóxico, aí no caso eu vou ter mais chance de desenvolver tumores. Mexer com o sistema imunitário é sempre muito complicado. E tem coisas fantásticas sobre o sistema imunitário que a gente sabe que é verdade, mas ainda não entende. Por exemplo, ter fé aumenta a imunidade. Acreditar piamente em alguma coisa aumenta a imunidade. O estresse extremo aumenta a imunidade. Isso eu li num livro de um americano chamado Matt Ridley. E sabe quem ele cita como pessoas que passam por estresse extremo? Vocês, vestibulandos brasileiros. No livro de um americano está escrito que o grau de estresse de um vestibulando brasileiro é tão grande que dificilmente eles ficam doentes às vésperas do vestibular. Então o estresse é tão grande que as células de defesa ficam ali assim, né? Caralho, velho, vai acontecer alguma coisa aqui. Pareceu uma bactéria pega, pareceu um vírus pega. Só que quando você faz a prova e relaxa, o teu sistema imunitário relaxa junto. Você pega 18 doenças diferentes depois disso, tá? Então o sistema imunitário, turma, é lindo, extremamente complexo, assim como a resposta imunológica. Existe resposta imunológica desencadeada por linfócito B, por linfócito T, por macrófago, e nós vamos tentar entender um pouquinho da resposta imunitária, entendendo a curva da resposta imune. Quando nós temos o primeiro contato com um antígeno, a princípio a nossa resposta imunológica é lenta. A gente demora para reconhecer alguma coisa como antígeno. Por isso que quando eu tive o primeiro contato com o vírus da catapora, eu tive catapora. Até o meu sistema imunitário reconhecer o vírus da catapora como antígeno demorou. Deu tempo de eu ter os sintomas da catapora. Só que uma hora eu reconheço o vírus da catapora como antígeno e produzo anticorpos contra ele. Foram esses anticorpos que me fizeram sarar da catapora. Então, a princípio, a nossa resposta imunitária é lenta. Só que uma vez tendo o primeiro contato com o antígeno, nós criamos células de memória imunológica. São essas células de memória imunológica que nos dão uma imunidade duradoura, às vezes até pelo resto da vida contra aquele antígeno. Quando eu tiver o segundo contato com o mesmo antígeno, essas células de memória imunológica desencadeiam uma grande produção de anticorpos num curto espaço de tempo. E esses anticorpos irão neutralizar o antígeno antes de eu ter a doença pela segunda vez, tá? Então, por que eu tive catapora a primeira vez que eu tive contato com o vírus? Porque até eu reconhecê-lo como antígeno demorou. Deu tempo de eu ter os sintomas da doença. Só que uma vez tendo o primeiro contato com o vírus da catapora, eu desenvolvi células de memória imunológica. Toda vez que eu tenho agora o contato com o vírus da catapora, essas células de memória desencadeiam uma grande produção de anticorpos num curto espaço de tempo. E esses anticorpos irão neutralizar o vírus antes de eu ter a doença pela segunda vez. Tudo bem? Essa resposta lenta é chamada de resposta primária. Essa resposta rápida é a resposta secundária.
quando eu tenho resposta secundária, não dá tempo de eu ter a doença. Tudo bem? Ah, Fefa, mas por que catapora eu pego uma vez só, mas gripe eu pego várias vezes? É que o vírus da gripe é extremamente mutante, tá? Então imagina o seguinte, ó. Imagina que você pegou um vírus da gripe a primeira vez, tá? E o vírus tinha o formato assim, certo? Você criou célula de memória contra esse cara. Aí ele sofre uma mutação e volta assim. As células de memória contra o primeiro não servem contra o segundo. Você vai ter resposta primária de novo. Só que uma vez tendo gripe por uma determinada variável do vírus do influenza, você está imune a ele. Cada gripe que você pega é uma nova variante do vírus. Tudo bem? No caso da dengue, são 4 tipos de vírus. 1, 2, 3 e 4. Pegou pelo tipo 1, você está imune a ele. Mas pode pegar pelo 2, pelo 3 e pelo 4. Pegou pelo 2, está imune a ele. Mas pode pegar pelo 1, pelo 3 e pelo 4. Se você tiver 4 dengues, você está imune ao vírus da dengue. Tudo bem? A segunda dengue pode ser hemorrágica, turma, por uma confusão no funcionamento do sistema imunológico. Beleza? Muito importante para o vestibular, turma, são os tipos de imunização, tá? Na imunização ativa, você vai ter a resposta imunológica. Para ter a resposta imunológica, eu tenho que ter contato com o próprio antígeno. Quando nós temos o primeiro contato com o antígeno, a princípio a nossa resposta é lenta. Mas uma vez tendo o primeiro contato com o antígeno, nós criamos células de memória. São essas células de memória que nos darão uma imunidade duradoura, às vezes até pelo resto da vida. Então, na imunização ativa, a princípio a resposta é lenta, porém a imunidade é duradoura, tá? São 2 mecanismos de imunização ativa, natural e artificial. A imunização ativa natural é quando a gente pega a doença. Eu, por exemplo, sou imune de forma ativa natural à catapora, porque eu tive catapora. Mas você há de convir comigo que não é uma forma muito agradável de se tornar imune a qualquer coisa, né? Você deixaria um filho seu ou uma filha sua se tornar imune de forma ativa natural a poliomielite? Só se tivesse comido cocô, porque quem tem poliomielite ou morre ou fica com sequelas pelo resto da vida. Então, para evitar essas doenças mais graves, é que desenvolveram um mecanismo de imunização ativa artificial, que são as vacinas. Se vacina é imunização ativa, a vacina tem antígeno. A vacina tem o próprio micro-organismo, que estará morto, isso é comum em vacina contra a bactéria, ou estará atenuado, que é comum em vacina contra vírus. Vírus atenuado é aquele que perdeu a virulência, aquele que perdeu a capacidade de provocar a doença. E a gente consegue atenuar vírus em laboratório, tá? Problema de vacina com vírus inteiro é que se ele não tiver atenuado, você contrai a doença através da vacina. Mas hoje, turma, as vacinas modernas, elas têm só o capsídeo do vírus produzido via engenharia genética. Eu não preciso ter contato com o material genético do vírus para criar imunidade contra ele. Eu tenho que ter contato com as proteínas do capsídeo. E qual é a chance desse vírus se reproduzir no meu organismo se ele não tem material genético? 0. Por isso que essas vacinas de última geração, elas são 100% seguras, tá? Então as vacinas contêm um micro-organismo morto, atenuado, ou fragmentos antigênicos do micro-organismo. E para que serve a vacina, turma? A vacina serve para a gente ter o primeiro contato com o antígeno. A vacina serve para a gente criar célula de memória imunológica contra aquele antígeno. A vacina nos ensina a produzir anticorpos contra aquele antígeno. Quando nós tivermos contato com um antígeno virulento,
que é a forma capaz de causar a doença, as células de memória desencadeiam resposta secundária e os anticorpos neutralizam o micro-organismo virulento antes de eu ter os sintomas da doença. Beleza? Então a vacina, ela nos ensina a produzir anticorpos contra aquele antígeno. A vacina é para a gente gerar célula de memória imunológica contra aquele antígeno. Tudo bem? Adianta tomar vacina depois que eu já estiver doente? Não, né? A vacina não cura, a vacina previne. Vacina tem efeito preventivo. Tudo bem? Na imunização passiva, turma, alguém vai produzir esses anticorpos e eles serão passados prontos para você. Como os anticorpos já estão prontos, a resposta imunológica é rápida. Mas os anticorpos irão destruir o micro-organismo antes de você criar célula de memória contra ele. Então aqui a imunidade é passageira. Tudo bem? Então aqui a resposta é rápida, porém a imunidade é passageira. Também são dois tipos de imunização passiva, a natural e a artificial. A imunização passiva natural consiste na passagem de anticorpos de mãe para filho ou para filha através da placenta e através do leite materno. Quando nós nascemos, nós carregávamos uma série de anticorpos que a nossa mãe produziu e nos passou através da placenta. Esses anticorpos nos deram uma imunidade temporária contra uma série de antígenos. E o leite materno, turma, é rico em anticorpos. E os anticorpos do leite materno permanecem na boca e no aparelho digestório da criança. Epitélio da boca e epitélio do aparelho digestório são as principais vias de entradas de micro-organismo na circulação. Tá? Então, quando a criança mama, sobra leite na boca dela e fica leite no aparelho digestório. Então, fica cheio de anticorpo ali neutralizando o antígeno. Criança que mama no peito dificilmente fica doente. E eu vi isso pelas minhas filhas. Uma das minhas filhas teve uma conjuntivite viral que foi tratada com o próprio leite da mãe. O pediatra mandou pingar o leite num algodão e passar no olho dela. Em 2 dias ela estava curada. Porque os anticorpos do leite combateram o vírus que estava causando a conjuntivite. Hashtag fica a dica. Tiver uma conjuntivite viral, procure alguém que está amamentando e pede uma esguichada. Ô, minha senhora, por favor, dá para dar uma esguichada aqui? Pois não, meu filho, vem aqui, né? Ó, e realmente sara. E a imunização passiva artificial são os soros. Ah, Fefa, aquele soro caseiro com água, sal e açúcar? Não. Aquele soro fisiológico que eu compro na farmácia? Não. Esse é o soro contra veneno de cobra, esse é o soro contra veneno de escorpião, esse é o soro antitetânico, esse soro contém anticorpos prontos. Se a vacina antitetânica previne o tétano, o soro antitetânico cura o tétano. O soro tem efeito terapêutico. Beleza? A gente pode produzir soro, turma, em qualquer mamífero. Industrialmente costuma-se usar o cavalo. Por que o cavalo? Que é um animal grande, resistente. Então imagina que nós vamos lá ao Instituto Butantan acompanhar a produção do soro de cavalo contra veneno de cascavel. Nós vamos ver lá um cavalinho lépido, faceiro, sorridente, serelepe, pirilampo. De repente vem pessoa do mal com uma injeção cheia de veneno de cascavel e aplica no cavalo. Lógico que ele vai aplicar uma dose que não mata o cavalo, mas também já mataram muito cavalo para saber que dose que não mata o cavalo. É natural. O cavalo vai ter resposta primária. Depois de um tempo, pessoa do mal vem com uma segunda injeção de veneno, uma dose maior. Aí o cavalo já vai ter resposta secundária. Cada aplicação de veneno é uma dose maior, até que o cavalo se torne imune ao veneno. Retira-se uma parte do sangue do cavalo, centrifuga-se esse sangue, a parte celular do sangue vai para o fundo do tubo, isso eu vou devolver para o cavalo através de uma transfusão. O que me interessa é o que está no plasma, que é a parte líquida do sangue. Ali tem anticorpo de cavalo contra veneno de cascavel. Eu vou isolar esses anticorpos,
tirar toda a água, liofilizar e fica um pozinho branco, que é anticorpo de cavalo contra veneno de cascavel. Quando você tomar uma picadura de cascavel, eu dissolvo isso, eu ressuspendo esses anticorpos em soro fisiológico e aplico na sua veia. Como os anticorpos já estão prontos, assim que eles entram no organismo, já neutralizam as toxinas do veneno. Só que neutralizam as toxinas antes de você ter resposta primária, antes de você criar célula de memória. Se depois de algum tempo você tomar outra picadura, você vai ter que receber o soro de novo. Beleza? Turma, para quem recebe o soro de cavalo contra veneno de cascavel, a imunização é passiva. Mas para o cavalo a imunização é ativa, porque no cavalo eu injetei o próprio veneno. Tá? Esse tipo de tratamento está sendo sugerido para as pessoas que estão em estágios gravíssimos da Covid-19. Vamos pegar o plasma de quem teve a doença e sarou, isolar os anticorpos contra o coronavírus e aplicar esses anticorpos nas pessoas que estão em estágios avançados da doença. Esse tratamento foi sugerido pela OMS alguns anos atrás para tratar a epidemia de ebola na África. Pegava o plasma de quem teve ebola e sarou e usava os anticorpos para aquelas pessoas que estavam contaminadas. Tomara que essa seja uma saída alternativa para o tratamento dessa doença tão terrível, dessa pandemia que está nos deixando em casa, mas que não nos está impedindo de termos esse contato virtual através das nossas aulas. Bons estudos para vocês, aquela paz, beijos e tchau.